Tá aparecendo para vocês? Tá? A apresentação tá aparecendo para vocês? Ah, ok. Pois é. Esse que é o detalhe, né? Vou deixar maior. Viu, gente? Nem que vocês abram no celular e vão vendo aí, tá? Eu vou pausar. Deixa eu ver se. Ah, agora eu tô conseguindo dar um zoom aqui. Deixa eu ver se agora vai. Ah, agora acho que tá ficando melhor, né? Apareceu um pouco mais. Apareceu um pouco maior, né? Tá, então assim, ó, gente, depois qualquer coisa tu corta, tá, Jefferson? Tu que vai postar o vídeo, tem como cortar ele, porque ele vai ficar em MP4, tá? Ok, então nós vamos começar de apresentar o trabalho, a prática profissional integrada, análise e processamento e análise sensorial de diferentes formulações de biscoitos. É uma prática profissional integrada que envolve a disciplina de o curso de agroindústria e também envolve a disciplina de análise sensorial dos alimentos e segurança no trabalho. Tá? Então, o trabalho foi realizado pelo Eduardo Bertuzzi, pelo Jefferson Vogt e pela Neiva Rodrigues, que sou eu. E o colega Eduardo vai fazer a parte da introdução do nosso trabalho. Ok. Então, aqui nós utilizamos uma ficha técnica para a formulação das duas receitas. A única mudança que teve na formulação foi a farinha. Na formulação A, a gente colocou a amostra 159, ela foi elaborada com farinha integral. E a amostra B, que a gente denominou como amostra 370, ela foi utilizada a farinha de trigo branca. Seria a receita padrão. Então, logo aqui abaixo da nossa apresentação está o mise en place dos ingredientes da formulação A, todos os ingredientes devidamente separados, certo? Todos pesados. E aqui na foto número 2 está os ingredientes da formulação B, que seria com a farinha branca. Então, as duas formulações mantiveram todas as bases dos ingredientes. A única mudança, de fato, foi a parte da farinha. Então, logo abaixo aqui tem a outra foto, né? Que aparece a mistura do mel, da manteiga, o modo de fazer e de preparo, tá? A mistura do mel, da manteiga, do açúcar mascavo. Na imagem seguinte, aqui tem toda a foto 5, mostra a mistura de todos os ingredientes secos, que seriam trigo, bicarbonato, gengibre, canela, cravo. E depois a gente acabou acrescentando, então, esses ingredientes secos no melaço, com a manteiga e com o açúcar mascavo e acrescentamos um ovo. Então, foi feita a massa base, né? Foi feita, então, a massa principal, no qual essa massa, as duas separadamente, né? Tanto a de farinha de trigo integral como a de farinha branca, elas tiveram que passar por um processo de refrigeração para poder ter uma textura, tá? Antes da gente fazer a parte da abertura dela com o rolo, certo? E o corte dos biscoitos, tá? Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho o slide para verificar.
Então, a formulação A, ela apresentou uma maior capacidade de absorção de água e retenção de umidade, porque ela foi feita, então, com a farinha de trigo integral, certo? Devido à quantidade de fibras insolúveis e o farelo presente na farinha de trigo, ela absorveu, reteu mais água, deixando o biscoito mais seco e mais quebradiço e de uma textura mais rústica e compacta. Já então, o biscoito que a gente utilizou, a farinha de trigo branca, como tinha uma maior rede de glúten, ele ficou mais homogêneo, maleável, durante a mistura e a abertura com o rolo e após o forneamento. Proporcionou uns biscoitos mais macios, mais leves e com uma crocância muito boa. Então, aqui tem toda a abertura da massa com o rolo, tem os cortes, né? Então, aqui foi feito num formato, os biscoitos com a formulação B foi feito em um formato e os biscoitos com a formulação A foi feito num outro formato. Questão de sabor e aroma, a gente utilizou especiarias como gengibre, cravo e canela, que associadas ao açúcar mascavo e ao mel destacaram-se em ambas as formulações, que foi bem aceito pelo pessoal que fez a parte da análise sensorial, no qual a gente aplicou, e também teve a etapa de maturação da massa. Então, após toda a mistura dos ingredientes, essa massa foi envolvida em filme plástico e foi submetida à refrigeração por 1 hora, porque essa etapa é fundamental. Por quê? Porque ela permite a solidificação da gordura presente na manteiga e confere uma maior estabilidade à massa. Fica melhor para cortar com os moldes geométricos e evita deformações durante o forneamento. Então, essa massa ela precisa ser refrigerada para voltar à textura, para ficar com uma textura mais firme de abertura. Após foi submetido ao forneamento, os biscoitos a uma temperatura de 180 graus por um tempo, daí cada forno é variável. Aqui, no forno que a gente aplicou o teste, ficou em torno de 10 minutos. Daí o ginger foi retirado, né? Os biscoitos aqui já está após o forneamento. Essa imagem aqui, que eles ficaram com as bordinhas douradas, então eles estavam prontos para serem retirados do forno. A seguir, então, entra a parte de saúde e segurança do trabalho. O que a gente teria de risco físico? Tá? O principal risco físico seria a questão da exposição ao calor do forno, tá? Que seria um risco físico, calor, alta temperatura, assim como também o ruído de batedeira industrial. Mas para fazer esse biscoito a gente acabou não utilizando a batedeira, mas também poderia ter sido utilizada. O que a gente recomenda, então, de questões de protocolos quanto a riscos físicos, né? Utilizar os EPIs, se fosse o caso, utilizar uma luva para não queimar as mãos, o cuidado com o forno, utilizar um abafador, dependendo se for ambiente industrial, né? Utilizar um abafador para minimizar o ruído. Aí também temos os riscos químicos. O que nós temos de riscos químicos? A questão do vapor, né? A exposição ali, no caso, não seria bem químico, né? Mas aquele calor quando a gente abre o forno, tá? E se essa matéria-prima viesse contaminada, já viesse lá da parte do supermercado, viesse com prazo de validade vencido ou viesse estragada, poderia ter uma contaminação ali por não só química como biológica, né, por fungo, alguma bactéria, alguma coisa nesse sentido. O que mais nós temos de riscos aqui? Os biológicos, tá, que foi o que eu acabei de falar, então os fungos, bactérias, se o produto tivesse vencido. Risco ergonômico, o que ocorre? Então, a má postura no momento ali, o ideal é ter uma bancada própria, na altura própria para a pessoa fazer a abertura da massa, certo? Porque também fica muito tempo de pé. Risco de acidente, qual é o principal risco de acidente que teve aqui na elaboração dos biscoitos? A questão de queimadura, tá? Queimadura com relação ao forno e também risco de corte se tivesse utilizado um cortador de inox, mas aqui a gente utilizou um cortador plástico. Tá? Então, também tem toda essa questão de sinalização, de EPIs, do cuidado, da adequação ergonômica de bancadas, a questão dos riscos biológicos e químicos, sanitizar a bancada antes de utilizar, agir com as boas práticas de fabricação, entre outras coisas.
Agora, aqui no item 2.3, eu gostaria que o colega Jefferson comentasse um pouquinho, que é a parte da análise sensorial. Você consegue visualizar, Jefferson? Aqui tem a imagem, então, né? Isso que foi correto. Daí teve a aplicação ali do teste também, se tu consegue comentar ali a parte final. Isso, 10 avaliadores, então todos eles receberam a ficha, né, para preencher, e cada avaliador recebeu o recipiente descartável com a codificação dos dois biscoitos para fazerem a análise sensorial. E agora aqui tem os resultados, Jefferson. Muito bem, isso aí que foi o nosso trabalho, então. Para a gente concluir, então, eu vou comentar aqui a parte, então, da execução dessa prática profissional. O PPI, ele atingiu, tá, os objetivos propostos, ele evidenciou para nós a importância dessa interdisciplinaridade na formação do técnico em agroindústria. Esse biscoito de gengibre também, ele seria uma boa opção para a gente que está iniciando a atuar nessa parte da agroindústria, e a integração de todos os conhecimentos relacionados à tecnologia de produtos de origem vegetal, segurança do trabalho e análise sensorial, permitiu compreender os diferentes aspectos envolvidos no desenvolvimento e na avaliação dos produtos alimentícios. Então, essa substituição que a gente acabou fazendo da farinha de trigo refinada pela integral, ela alterou significativamente, sim, tá, as características tecnológicas do produto de gengibre. Ela influenciou a capacidade da absorção de água, o comportamento da massa também durante a modelagem e também a textura dos biscoitos obtidos, como já foi relatado lá no início. O biscoito integral, então, ele ficou mais seco, mais rústico, mais quebradiço, diferentemente do biscoito com a farinha branca. Então, a preferência, como o colega Jefferson falou, 70% dos jogadores preferiram a farinha branca e 30% preferiu o biscoito com a farinha integral. Então, a questão dos riscos ocupacionais também foi já comentado por mim. A questão das medidas, né, preventivas no ambiente agroindustrial, a segurança dos trabalhadores, das normas regulamentadoras, essa atuação integrada na fonte geradora de riscos, na trajetória e no indivíduo contribui para a redução de acidentes, para a promoção de condições adequadas do trabalho.
sempre utilizar o EPI, sempre utilizar as boas práticas de fabricação, sempre utilizar um ambiente adaptado, né, às condições de todos os trabalhadores da agroindústria, bancadas, cadeiras de descanso, inclusive um calçado para evitar algum tipo de queda e tudo mais, luva para evitar queimadura. Então, por fim, conclui-se que a análise sensorial constitui uma ferramenta essencial para avaliar a aceitação de produtos alimentícios, fornece informações relevantes para o desenvolvimento das formulações e das preferências dos consumidores. Esse nosso projeto, esse nosso PPI, possibilitou, então, a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso e contribuiu, com certeza, muito mais para a formação técnica e profissional nossa, tá? Dos participantes ao todo, tá? Por mim, pelo Jefferson e pelo Eduardo. E aqui no final a gente tem as nossas referências. Algum comentário, meninos? Isso, né? Beleza, vou finalizar nossa gravação então e oremos.